Salmo 56. Temos aqui as canções do servo de Deus, que se alegra mais uma vez em retornar do exílio e deixar os lugares perigosos onde foi compelido a não pronunciar palavra alguma, até mesmo sobre o bem. Há um profundo conhecimento espiritual neste salmo que podemos dizer: bendito és tu, Davi Bar-Jonas, pois não foi a carne ou sangue que te revelara isso. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Isto é para mim a fonte exclusiva de todas as minhas expectativas, a fonte de todas as promessas. Miserere mei, Deus, miserere mei. Bernard. Porque o homem procura ferir-me. Ele não passa de sua criatura, um mero homem. Contudo, como um monstro está ávido por sangue, ele ofega, fica estupefato ao ver-me. Ele não iria simplesmente ferir-me ou alimentar-se de minha matéria, mas me engoliria completamente e assim acabaria comigo. As bocas abertas de pecadores, quando estes se enfurecem contra nós, deveriam abrir nossas bocas em oração. Charles Haddon Spurgeon. Escavar-me, como o hebraico diz, fazer de mim córregos ou sugar-me como um redemoinho, engolir-me como uma besta selvagem esfomeada. John Trapp. Versículo 2. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia. Almeida Corrigida, Revista e Fiel. Seu apetite por sangue nunca os abandona. Com eles não há trégua ou armistício. Eles são muitos, mas uma mente os incita. Nada do que eu faça pode fazê-los ceder, a não ser que desistam de me devorar. Nunca estarão satisfeitos. Os ogros de histórias infantis existem de fato nos inimigos da igreja, que esmagariam os ossos dos piedosos e ajuntariam aos montes se pudessem. E são muitos os que atrevidamente me combatem. Pecadores são criaturas gregárias. Perseguidores caçam em bandos. Esses lobos da igreja raramente vêm sobre nós sozinhos. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 3. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Davi não era um tagarela. Ele não declara: nunca terei medo. Não era um bruto estoico livre do medo por falta de sensibilidade. A inteligência de Davi o privava da estúpida inutilidade da ignorância. Ele via a iminência de seu perigo e tinha medo. Somos homens e, portanto, sujeitos à derrota. Somos débeis e, portanto, incapazes de prever a derrota. Somos homens pecadores e, portanto, amarecemos e, por todas essas razões, temos medo. Mas a condição da mente do salmista era complexa. Ele temia, mas esse medo não preenchia toda a área de sua mente, pois ele acrescenta: hei de confiar em ti. É possível então que o medo e a fé ocupem a mente ao mesmo tempo. Somos seres estranhos e nossa experiência na vida divina é ainda mais estranha. Estamos geralmente em um crepúsculo onde luz e escuridão estão presentes e é difícil definir qual delas predomina. Bendito é o medo que nos leva à confiança. O medo não regenerado nos afasta de Deus. O medo gracioso nos leva em direção a Ele. Se temo o homem, precisa apenas confiar em Deus e tem o melhor antídoto. Charles Haddon Spurgeon. Não há nada como a fé para ajudar em uma dificuldade.
A fé dissolve dúvidas como o sol afasta a neblina. E para que você não seja confundido, saiba que seu momento de crer é sempre. Há momentos em que algumas graças podem não ser necessárias, mas não há momento em que isso seja verdade no caso da fé. Sempre precisamos de fé, porque a fé deve ser sempre exercitada. A fé é o olho, é a boca, é a mão, e um destes é necessário durante todo o dia. Fé é ver, receber, trabalhar ou comer. E um cristão deveria estar vendo ou recebendo, trabalhando ou alimentando o dia todo. Deixe que chova, deixe que vente, deixe que troveje, deixe que relampeje. Um cristão deve ainda crer. No momento, disse um bom homem, em que tiver medo, confiarei em ti. John Bunyan. Uma faísca divina pode viver em uma fumaça de dúvida sem transformar rapidamente em chama. Quando a graça está na base da dúvida, haverá confiança em Cristo e petição vigorosa a Ele. A fé de Pedro vacila quando ele começa a afundar, mas ele olha e envia um clamor a seu Salvador, reconhecendo a sua suficiência. Mateus capítulo 14, versículo 30. Salva-me, Senhor. Stephen Charnock. É uma boa máxima a qual se apegar em um mundo de perigo. Uma boa máxima com a qual ir ao mar. Uma boa máxima na tempestade. Uma boa máxima quando em perigo na costa. Uma boa máxima quando enfermo. Uma boa máxima quando pensamos na morte e no julgamento. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Albert Barnes. Versículo 4. Em Deus louvarei a sua palavra, Almeida Revista e Corrigida. A fé traz à tona o louvor. Aquele que pode confiar em breve cantará. Charles A. Spurgeon. Não temerei, que me pode fazer a carne. Almeida Revista e Corrigida. Novamente, você não deve temer a carne. Nosso Salvador, Mateus capítulo 10, 3 vezes em 6 versículos, nos ordena a não temer o homem. Se o seu coração se desanima diante dele, como você se comportará contra Satanás, cujo dedo mínimo é mais pesado que o lombo do homem? Os romanos tinham arma proelusória, armas de abatimento ou clavas que eram testadas antes que fossem afiadas. Se você não pode suportar uma contusão em sua carne causada pelas clavas e armas sem corte, o que você fará então quando tiver a espada de Satanás em seu lado? Deus se considera reprovado quando seus filhos temem um pobre homem. Portanto, nos é ordenado santificar o Senhor e não temer o medo do homem. William Gurnall. Eusébio de Cesareia nos fala de um discurso notável que Inácio usou quando estava nas mãos de seus inimigos, não muito antes de padecer. Nele, demonstrava um espírito elevado a uma incrível altura acima do mundo, acima de si mesmo. Ele diz: não me importo com nada visível ou invisível, de modo que alcance a Cristo. De modo que alcance a Cristo. Deixe que o fogo acruze as bestas soltas em minha direção. Deixe que o fogo acruze as bestas soltas em minha direção, o quebrar de meus ossos, o despedaçar de meus membros, o triturar de todo o meu corpo, e os tormentos de demônios venham todos sobre mim. Que assim seja, se eu alcançar a Cristo. Jeremiah Burroughs, em Moisés, sua autonegação. Medo do homem, ídolo funesco, com boca sanguinolenta. Muitas almas ele já devorou e pisoteou até o inferno. Seus olhos são repletos de ódio pelos discípulos de Cristo. Deboche e zombaria espiam em seus olhos.
A gargalhada do zombador rosna em sua garganta. Abata este ídolo. Isso afasta alguns de vocês da oração em secreto. Os impede de confessar Cristo em sua família, os impede de expor o seu caso diante dos ministros, de confessar Cristo abertamente. Você que sentiu o amor de Deus e seu espírito, destrua esse ídolo em pedaços. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal? Não temas, ó vermezinho de Jacó. O que mais tenho que fazer com os ídolos? Robert Murray M'Cheyne. Versículo 5. Todo dia torcem as minhas palavras. Esse é um método comum de guerra entre os ímpios. Eles colocam a nossa linguagem na estante, extorquem significados dela que nela não estão contidos. Portanto, a profecia de nosso Salvador com relação ao templo do seu corpo, incontáveis acusações contra os seus servos, fundamentam-se em perversões deliberadas. Aqueles que fazem isto todos os dias se tornam grandes adeptos da arte. Um lobo pode sempre encontrar na linguagem de um cordeiro um motivo para devorá-lo. Orações são blasfêmias se você escolher interpretá-las erradamente, dirigindo-se ao alto. Orações são blasfêmias se você escolher interpretá-las errado, dirigindo-se ao alto. Charles A. Spurgeon. Seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Nenhuma combinação de bem diminuirá sua malícia. Ainda que os vissem como um rei, um salmista, um homem, um pai, um guerreiro, um sofredor, tudo era a mesma coisa. Eles o viam através de vitrais e não podia ter um pensamento generoso em seu favor. Até mesmo suas ações, que eram bênçãos indubitáveis à comunidade, eles empenharam-se em desvalorizar. Ó desleal primavera, da qual nunca uma gota de água pura pode vir. Charles A. Spurgeon. Versículo 6. Esconde-me. Homens de malícia são homens de covardia. Versículo 8. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não há alusão aos pequenos e agradáveis lacrimatórios para os romanos sofisticados e extravagantes. É sem dúvida uma metáfora robusta. Eram tais as torrentes de lágrimas que Davi havia derramado que um jarro de camurça dificilmente a suportaria. Charles A. Spurgeon. A observação espirituosa feita por alguém diz que Deus é descrito nas Escrituras como tendo uma bolsa e um odre. Uma bolsa para os nossos pecados e um odre para nossas lágrimas. E que deveríamos ajudar a encher o segundo, como já fizemos com a primeira. Não há referência aqui no original que possa ser colocada em nosso idioma. John Trapp. Foi um precioso unguento com que a mulher na casa do fariseu, acredita-se que seja Maria Madalena, ungiu os pés de Cristo, mas suas lágrimas com as quais os lavou valiam mais do que seu nardo. As lágrimas que ela lavou os pés de Cristo eram mais valiosas que seu nardo. Abraham Wright. Em um comentário prático ou exposição sobre o livro de Salmos. Versículo 9. Quando eu a ti clamar. O clamor da fé e da oração a Deus são mais temíveis para nossos inimigos espirituais do que o canto de guerra dos indígenas é para seu irmão selvagem surpreendido por eles. Adam Clarke. Versículo 13. Para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Aqui está o alcance mais elevado da ambição de um bom homem. Habitar com Deus, andar em retidão diante dele, alegrar-se em sua presença e na luz da glória que ela produz. Charles A. Spurgeon.